Vamos fazer mais um vídeo. É sobre motor monofásico. Um exemplo, depois eu vou fazer passo a passo. Aqui um exemplo. 220, né? 220. Vem número 1 e número 4. Como é que eu vou calcular? Isso aqui é a minha tensão. Eu quero calcular também a partida. Eu trabalho a partida. Eu quero usar um capacitor. Quando você liga, vai usar para um capacitor permanente, para usar, como ele vai ser ligado, para usar, ele vai ser a partida e ele vai ser permanente, que ele não vai ter patinado. O valor, quando a gente calcula a de trabalho, que é essa parte aqui, trabalho e a partida. A de trabalho, qual é o valor que a gente vai fazer o cálculo? Em 220. A partida não vai ser esse mesmo valor. A gente não pode fazer o cálculo em cima desse mesmo valor. Qual é o cálculo que a gente tem que fazer o valor da partida? É o valor de pico. Qual é o valor de pico? Aqui em cima. Varia, né? Porque às vezes a tensão de nós aqui às vezes vai para 315. Que aqui é o valor, você tem que fazer aquele cálculo. Aqui 2π, né? A frequência, tudo para poder você calcular a partida. Isso aí a gente vai fazer mais para frente. Então, é isso que a gente tem que fazer o valor. O cálculo da partida é em cima de 310. Não vamos fazer em cima do mesmo valor. Se a gente fizer em cima do mesmo valor, além dele não partir, ele vai ficar com uma amperagem muito alta, o motor não parte e ela fica esquentando muito a partida. Por isso que às vezes muitos motores chegam, muitos querem fazer um capacitor permanente, aí faz o cálculo. Depois, quando termina, o motor fica querendo só aquilo que não está pesado e não tem a partida. Por quê? Porque eles fizeram em cima, digamos assim, um exemplo, porque depois eu vou fazer o cálculo passo a passo, mostrando como é que tem que fazer a amperagem, pela potência do motor e tudo. Vamos fazer, estou fazendo aqui um exemplo. Digamos assim que esse motor aqui, ele é 220 e vamos fazer aqui que ele dê 5 amperes, né? 5 amperes. A minha partida, eu quero fazer ela em 220 ou eu vou ligar ela em 110? Então, a gente temos que ver. Se esse valor aqui, por exemplo, se eu quero ligar a minha partida, por exemplo, esse motor, ele só é 220, então eu tenho que fazer a minha partida em cima de 380. Se ele vai ser 220 e ele tem, digamos assim, ele é 220, né? E ele é 110, então a minha partida aqui, eu vou ter que fazer ele enquanto? Então, a gente temos que entender aqui. Em 220
e 110 volts. Então a partida eu vou fazer, se eu quero em 220, se eu vou ligar ele aqui em paralelo, né? Digamos assim que aqui no meio ele é 110, né? Então se eu não vou ligar essa partida aqui em 110, vou ligar diretamente em 220, então meu cálculo vai ser em cima de 380. Mas eu não sei também, porque às vezes tem local que às vezes ele passa, tem dia que às vezes a energia vai aqui para a tensão dela, em vez de estar 220, dá 230, 235, às vezes dá até 240. E uma coisa que está acontecendo mais com a tensão, que ele está aumentando mais, eu estava entendendo uma coisa, que a tensão, ela, onde eu trabalho, ela dava 200, 225, tinha dia que dava 220 e ficava variando. Uns dias para cá, agora a tensão já está dando muito alta. Está dando 235, 240. Poxa, por quê? Eu fiquei entendendo. Quer dizer, aí você faz o cálculo em cima de 220 e faz o cálculo em cima desse aqui e depois o motor ele fica aquecendo muito. Quer dizer, ele começa mornando. Mas por causa que a tensão está alta, mas às vezes em outro local a tensão está normal. Mas aí agora depois eu comecei a entender. Porque eu comecei montando placa solar, né? Eu comecei montando placa solar, o que acontece? A placa solar, quando você trabalha, dependendo do tipo do inversor que trabalha, tem deles que ele trabalha com 1000 volts, tem deles que trabalha com 800 volts. Por quê? Porque você coloca as placas solar, dependendo delas que trabalham com 48 volts, dependendo do fabricante. E você vai trabalhar com muitas delas em série para chegar em cima dessa voltagem aqui, porque quando ele regular, que ele centralizar, ele lê essa tensão que vem da rede, que ele lê e o inversor lê que ele está, essa tensão aqui, o que acontece? Ele vai começar a liberar mais um pouco, mais do que isso. Se ele é 220, ele vai, digamos assim, que ele começa a jogar 225, aí ele já começa a jogar, já que não está consumindo nada dentro de casa, ele começa a jogar para a rua. Ele já começa a jogar para a rua. Então, quer dizer, ele tem 800 volts lá dentro dele, né? Tem 800 volts, mas ele já começa a jogar 225, digamos assim. Aí já começa a jogar para a rua. Se aqui na rua ele já está dando, digamos assim, 230, aí já começa a jogar 230 e pouco. Ele já começa, passou 231, ele já começa a jogar para frente, já começa a jogar para a rua. Entendeu? Então é isso. Aí os inversores, ele está fazendo isso, ele está jogando muito para a rua. Se às vezes, dependendo da cidade, se você queria aumentar o type para 230, 240, aí já começa a jogar 240 e pouco. Quer dizer, ele nunca vai ficar igual que você, a rede da sua casa, né? Então, aí é o que o povo estão fazendo? Estão usando muito as placas solar e a extensão, né? Ele tem que regular e ver a tensão, e ele lê a tensão que nós estamos usando da rua. Quando ele vê realmente, ele sincronizar os dois e ele vê que a tensão ele está gerando demais a placa solar, ele começa a jogar para a rua. Então, quando a gente rebobina o motor, aí fica, quer dizer, nunca vai dar mais certo mais a amperagem, a tensão nunca dá mais certo. Então, é isso que você tem que fazer. Faça o cálculo em cima sempre da tensão, aqui, faça sempre o cálculo em cima dessa tensão de 220 e o máximo desse aqui, o máximo desse aqui. Quando for em 220, né? No máximo. Não boto mais de que isso, porque às vezes você pode medir na tomada da sua oficina, onde for, aí tá dando, eita rapaz, tá dando 235, 240, não boto, porque se você for fazer o cálculo em cima desse daqui, às vezes lá, dependendo de um sítio, aonde o rapaz mora, não tem muita placa solar para aquele local. Aí a tensão dele lá é baixa, quando você botar todo o motor fica sem força.
né? Então faça sempre em cima desse aqui, não passe mais do que isso, viu? Então, quando a gente for fazer o cálculo em cima de 220, então a tensão da partida a gente tem que fazer isso aqui. Quando a gente for fazer para botar ele em 110 aqui ligado, porque digamos assim que o meu motor ou a bomba d'água seja 220, 220, 110, então a gente faz o cálculo em cima desse aqui, ó. 155, que é a tensão de pico, né? Então a gente bota ele aqui, ó, conjugado, digamos assim, aqui, né? Que é conjugado. Mas no próximo vídeo a gente vai fazendo passo a passo, como fazer o cálculo da partida, fazer o cálculo do capacitor, né, da de trabalho, do ferro e de tudo, viu? Eu agradeço a todos. Muito obrigado.